Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Ontem, um importante colunista aí do maior veículo de comunicação no Brasil, que é o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, ele publicou uma coluna dizendo que o chefe do executivo está ansioso e nervoso. Aí você perguntaria, por que ele está ansioso e nervoso? A gente vai analisar essa reflexão, por que ele escreveu isso, por que ele defendeu essa ideia de que ele está ansioso e nervoso e o que poderia levá-lo a estar preocupado assim dessa forma, ok? Antes disso, gostaria de fazer o convite para você estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, onde a gente trouxe conteúdo ali para você conseguir navegar nesses mares tortuosos aí desse estranho ano de 2023. Você vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar um ano inteiro conosco e vai ter conteúdos novos aí toda semana, sem falar do conteúdo principal, onde eu trago para vocês informações vitais como educação financeira, a realidade espiritual do final dos tempos e o que você precisa entender dos jogos de poder no mundo e como ele influencia aqui dentro, tá? Primeiro link aqui embaixo. Segundo link aqui embaixo está uma lista maravilhosa de livros que separei a dedo para vocês estudarem e estarem conosco, tá? Um exemplo, 2 livros aqui, o nosso Manual de Sobrevivência Conservador, se você ainda não tem, aproveite. E esse livro aqui, o Maquiavel Pedagogo, tá? Aproveite aí os lançamentos. Um abraço, vamos ali. O texto dessa coluna, né, lá do presidente da Academia Brasileira de Letras, começa dizendo que o atual ministro da Justiça, ele apresenta, né, aquele plano sinistro que estavam fazendo ali em desfavor de autoridades brasileiras, e ele vai dizer que o ministro da Justiça ele deu um ar assim de um assunto sério e um assunto com muita gravidade. Segundo o colunista, o ministro da Justiça fez bem, porque para ele foi um trabalho muito bem feito e que poderia trazer um ar positivo para a atual gestão, dizendo que eles não tinham nenhum tipo de obstáculos a atuar em favor de alguém que seria uma espécie de adversário, né? Que mesmo estando do lado oposto ali do time dos jogos de poder, teria sido beneficiado com essa análise muito bem feita por parte ali do sistema, né, de investigação, tá? E agora, aí ele faz uma crítica, né, dizendo que não deveria se duvidar da legitimidade de toda essa investigação e tal. Isso teria sido um grande erro. Agora, para o colunista, essas falas meio impensadas, essas falas assim meio inconsequentes, teriam sido fruto de um clima de nervosismo e de ansiedade. Tá? Essa que seria a causa de a causa dessas falas infundadas. Mas por que essa ansiedade, né? Essa ansiedade seria devido ao fato de que, segundo o colunista, nesses primeiros 100 dias, a atual gestão teria conseguido avançar em muitas áreas, como meio ambiente, que é questão da área internacional, cultura, saúde, educação. E segundo o colunista, isso era previsível, porque ao contrário da gestão anterior a atual gestão entende que isso é importante, tá? Só que aí chega o ponto nevrálgico de toda essa questão. O que traria essa preocupação e essa ansiedade e que estaria fazendo com que o atual chefe do executivo falasse coisas assim meio impensadas, seria o fato de que a economia não está indo bem, ou segundo as palavras do colunista, na economia ele não consegue fazer nada, fecha aspas, né? Isso porque, segundo o colunista, ele teria acreditado, o chefe do executivo, nos seus superpoderes, que segundo o colunista não existem, né? Só que as pessoas que o endeusam atribuem a ele, conforme escreveu na sua coluna. E o colunista conclui essa reflexão dizendo que está se perdendo o equilíbrio, o que é muito importante ter neste momento. Olha, pessoal, eu quero dizer para você, eu não tenho a noção do quanto que a atual gestão ou o chefe do executivo estão a par
do que está acontecendo no cenário internacional. Porque se eles estivessem a par, eu acho que talvez essa ansiedade, essa preocupação seriam muito maiores do que a gente pode imaginar, tá? Seriam muito maiores do que está aparentando. Porque se há uma preocupação no fato da economia nacional não estar progredindo, e isso está gerando ansiedade e nervosismo, imagine se a gente tiver uma real noção do que está acontecendo. Por exemplo, ontem, nessa última sexta-feira, dia 24 de março, as ações do banco alemão Deutsche Bank caíram fortemente, fecharam numa queda de 8,5% e derrubaram outros bancos também nas suas cotações, tá? Então, assim, é um negócio muito estranho, porque a gente tem se desenhando no cenário internacional uma gigantesca crise do setor bancário, tá? E isso aí ainda não está claro se vai gerar uma crise sistêmica ou não. A gente sabe que o banco lá o banco alemão, Deutsche Bank, ele se recuperou de uma série de crises e tal. Só que na sexta-feira a gente viu ali que a situação ali não terminou muito bem, tá? Não terminou muito bem para esse banco não, porque com essa movimentação toda, as ações do Deutsche Bank, às vezes a gente tende a falar bank, né, como se fosse em inglês, mas em alemão é Deutsche Bank, né? Então, se você quiser falar em inglês, você fica à vontade, Deutsche Bank, né? Ou Deutsche Bank, você fala do jeito que você quiser, mas no alemão é Deutsche Bank, né? As ações do Deutsche Bank, elas caíram ao menor nível dos últimos 3 anos, tá? E na visão de muitos analistas, isso pode estar ocorrendo devido a uma questão maior, ok? Agora, por exemplo, num relatório, né, quais seriam as causas apontadas para esse impacto negativo no banco alemão, por exemplo? Aumento do Credit Default Swap, né, que são os seguros contra calote, preocupações sobre exposições de imóveis comerciais e investigação dos Estados Unidos sobre os bancos e sanções que estão acontecendo ao Dragão do Oriente, tá bom? Então, a grande preocupação é que, assim como aconteceu agora, nos últimos dias, com o importante banco suíço Credit Suisse, o risco é se houver um impacto indireto ali também das notícias e isso psicologicamente atrapalhar a percepção de todo esse cenário, né? Então, esse nível de ansiedade e de angústia, talvez ele seria até muito maior. Porque, vamos refletir aqui uma questão. Ainda que, por mais mirabolante que possa parecer, a atual gestão consiga fazer uma administração muito boa na economia, o que talvez não vá acontecer, mas ainda que eles conseguissem, o próprio cenário internacional pode derrubar tudo. Então essa preocupação aí com a economia, se tiver a noção do que está acontecendo lá fora, acho que ela fica ainda muito maior. E eu pergunto para você, neste ano de 2023, você acha que o Brasil vai ficar com um PIB positivo ou nós entraremos num cenário triste e infeliz de recessão? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!